Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que lista as metas de ensino em cada uma das áreas do conhecimento. A ideia é sistematizar o ensino nas escolas do país. A Base para a Educação Infantil e Fundamental já foi homologada pelo Ministério da Educação. Agora, o MEC acaba de entregar a Base do Ensino Médio para análise do Conselho Nacional de Educação. E o Câmara Debate discute esse assunto com os deputados Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, e o deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná. Deputado Canziani, começando com o senhor já deu uma olhada, o governo acaba de entregar, o MEC acaba de entregar para o Conselho Nacional de Educação. Que análise o senhor faz dessa Base Nacional Comum Curricular do ensino médio? Nós tivemos na entrega, lá no Conselho Nacional de Educação, né, primeiro agradecendo a oportunidade, parabenizando o deputado Isalci pelo belo trabalho que faz aqui na Câmara, não só ligado à educação, à ciência e tecnologia, mas um grande defensor aqui do país como um todo. E eu tive a oportunidade de estar lá nessa entrega e é um momento, sem dúvida, fundamental da educação brasileira. O ex-ministro Mendonça Filho esteve lá num dos seus últimos atos entregando essa Base Nacional Comum Curricular. Primeiro dizer, né, que são alguns pontos que são fundamentais para que nós tenhamos uma educação de qualidade. Um deles é uma base nacional. Isso, os países que deram certo com a sua educação têm uma base nacional curricular. Ou seja, não é possível que cada escola, por exemplo, na minha cidade de Londrina, no Paraná, cada escola tem um currículo diferente. Numa escola, por exemplo, o aluno até o terceiro ano aprende até a contar até 100, outro até 500, outro até 300, porque dependendo do livro que o aluno tenha. Então, é preciso que haja uma unificação disso. E a base, ela não é um currículo, mas ela vem a ser a base para que os municípios depois, os estados, venham fazer esse currículo. Então, aliado a essa questão que nós vemos que é fundamental, a outra é, sem dúvida, a questão dos professores, né? Temos uma adequada formação de professores, tanto inicial como continuada, é uma questão fundamental. E outra questão é com relação aos dirigentes, às lideranças da escola. Diretores têm um papel também fundamental para que nós possamos ter uma educação de qualidade. Então, se um desses do tripé, que é a questão da base, e a própria experiência internacional mostra que quando você tem um currículo único, quando você tem uma base, isso faz com que haja melhor aprendizagem, os próprios pais saibam aquilo que o aluno tem que aprender, os alunos também têm a consciência, e mais do que isso, os professores sabem o que vão ter que fazer com que seus alunos aprendam durante um ano letivo e durante toda a sua carreira escolar. Então, eu acho que esse é um passo muito importante. Passou já por uma série de análises, uma série de especialistas já se debruçaram sobre ele. Chega agora o Conselho Nacional. O Conselho Nacional, como já fez no Ensino Fundamental 1 e 2, fará uma série de audiências, vai percorrer o país como um todo, para que a expectativa nossa é que até o meados desse ano nós tenhamos, então, a homologação por parte do novo ministro agora, do ministro Roscielli, dessa nova base. Terminando toda a educação básica, então, com a Base Nacional Comum Curricular. E aí caberá aos municípios, aos estados, poderem transformar isso, então, nos seus currículos. Então, eu vejo que isso é uma parte fundamental, né? Já tivemos a oportunidade de ler alguma coisa, de poder discutir com algumas pessoas, mas eu acho que foi um estudo profundo, pega as áreas do conhecimento como um todo e vai ser um instrumento fundamental para que a gente possa efetivamente melhorar esse gargalo do Brasil, que é a questão da qualidade da educação. Deputado Isalci Lucas, que balanço o senhor faz dessa base que foi enviada agora? Bem, primeiro também dizer da minha alegria estar com o Alex Canziani aqui, que é uma referência para nós, nosso presidente da Frente Parlamentar da Educação, sempre foi, é um defensor da educação no Brasil e é uma referência para nós aqui no Congresso. Eu tive o privilégio, né, não só de, junto com o Alex, trabalhar o Plano Nacional de Educação, né, que é uma peça importantíssima que agora começa a ter sendo aplicado, né? E é evidente que a base nacional, tanto a reforma do ensino médio, elas estão bem adequadas com o Plano Nacional de Educação. Fui o presidente da comissão da reforma do ensino médio, que eu acho que foi fundamental, e agora efetivando, né, até ainda, acho que acredito até agosto, setembro, a gente deve estar com isso aprovado, né, essa base nacional comum.
mas é muito ligado realmente à prática, à teoria e à prática, né? E acho que nós vamos fazer um avanço muito grande, principalmente no ensino médio. Hoje, eu estava dizendo aqui, Alex, se você fizer uma pesquisa no Brasil hoje, a grande questão, o grande problema é saúde e segurança, porque as pessoas estão morrendo na fila e estão sendo assaltadas imediatamente. Mas a educação mata a geração toda, né? E essa juventude que está saindo aí do ensino médio, elas estão saindo sem poder entrar na universidade e também sem poder ir para o mercado de trabalho. Então, essa reforma vai beneficiar muito isso, né? Acho que nós vamos dar aos jovens a oportunidade de, principalmente, ingressar no mercado de trabalho, que hoje eles não têm nenhuma base para isso. A base social comum é fundamental porque há muita mudança, o Brasil é muito grande, né? E nós não podemos ter, como acontece hoje, né, não só em termos regionais, mas a nível nacional. Você tem que ter uma base comum, né? Você tem que ir para o Amazonas e saber que a base é nacional. Você não pode, o Amazonas, fazer um currículo totalmente diferente de Minas Gerais, do DF, né? Porque tem essas mudanças constantes. São, no ensino médio, né, 1.800 horas, bastante significativo, e sobra aí 1.200 para também respeitando, né, a autonomia e também a diversidade do país, né, a regionalidade e tal, que também será contemplada na autonomia das escolas, dos conselhos estaduais, né? Mas eu acho que foi um avanço muito grande. Eu tenho certeza que já a partir do ano que vem nós teremos um grande avanço, inclusive com o incentivo à educação integral, né? E o governo propõe também esse incentivo. E essa é a nossa salvação. O problema do Brasil passa pela educação, né? E esse é um primeiro passo. Acho que nós aprovamos o Plano Nacional de Educação, agora a reforma do ensino médio, agora a base social curricular. Eu acho que são passos importantes para a gente chegar numa educação de qualidade para todos. Deputado Canziani, a Base Nacional Comum Curricular foi discutida aqui na Câmara, havia alguns debates, algumas críticas. Ela saiu, os assuntos que estavam sendo criticados na Câmara continuam na Base Nacional ou foram retirados? Na verdade, a base ela não passou pelo Congresso, né? Houve toda uma discussão com especialistas, vários deputados participaram, né? Nós estivemos participando também de várias iniciativas, mas não chegou a tramitar no Congresso em si, não é um projeto de lei. Tá? Os especialistas, nas mais variadas áreas, deram suas contribuições. Houve milhares de contribuições de professores, alunos, da sociedade como um todo para aperfeiçoamento dessa base. E agora chega, então, agora do ensino médio chega ao CNE. E aquilo que o deputado Zalci falava, né, é fundamental. Primeiro, você tem que dar o mesmo direito de aprendizagem, independente se o aluno é lá do Amazonas, se é do Ceará, se é do Paraná, se é do Rio Grande do Sul. Nós temos que dar um mínimo que esse aluno tenha. Obviamente, respeitando a sua diferença regional, respeitando algumas questões do próprio locais. Mas você tem que ter uma base, um direito que o aluno tem que aprender, um mínimo, independente de onde ele esteja. Se ele estiver na escola particular, na escola pública. Então, isso é um papel fundamental. E, aliado a isso, quando nós tivermos essa base, isso vai fazer com que haja o quê? Toda uma mudança da formação de professores, tá? Uma mudança no próprio material escolar que vão chegar às escolas, porque todos eles serão baseados nessa Base Nacional Comum Curricular. Então, eu vejo que o Brasil, né, que ao longo dos anos, e eu vejo, né, que eu que acompanho já há vários anos, o próprio deputado Zalci, o Brasil vem melhorando. Só que nós precisamos melhorar muito mais rápido, com muito mais intensidade, porque o mundo está evoluindo muito rápido também. E nós temos que dar passos maiores do que nós estamos dando. Se havia alguns anos atrás a necessidade da inclusão, que muitos brasileiros não tinham acesso à educação, e hoje uma grande, esmagadora maioria já tem, mas ainda é fundamental que nós tenhamos, então, a melhoria da qualidade. Então, esse é um passo fundamental. E a questão do ensino médio, que o próprio deputado Zalci dizia, né, e eu acho que, e aí eu quero parabenizar o deputado, teve um papel fundamental na aprovação do novo ensino médio, né, isso foi uma discussão muito forte, uma disputa, inclusive, ideológica aqui dentro da Câmara, né, porque não era possível que o aluno tivesse 14, 16 matérias no ensino médio. Isso é completamente fora do que se acompanha no mundo inteiro. Você tem que dar opção para que o aluno possa escolher. Aí sim, eu quero ir para o ensino
profissionalizante, porque eu quero ir para o mercado de trabalho, eu quero ir para a área eu quero ir para uma universidade, por exemplo, na área de exatas. Então, você dá a oportunidade, o protagonismo para que o jovem possa escolher o seu caminho, para que o adolescente possa escolher aquilo que mais lhe agrada, para que ele possa percorrer a sua trilha educacional. Então, eu acho que são medidas importantes que o governo também, obviamente, participa, mas mais do que isso, o Congresso firme acreditando que são mudanças estruturantes e necessárias para que a gente possa melhorar a educação. Bom, agora está em discussão no Conselho Nacional, vai começar no Conselho Nacional de Educação, depois de homologado, o problema são os municípios adequarem seus currículos a essa base nacional comum curricular. Dá para ter um cálculo, deputado Luiz Alci, uma previsão de quando isso estaria, assim, na sala de aula, fazendo diferença para os alunos? Eu acho que 2019, 2020, né, a gente começa a implantação. Acho que a partir de 2021 é uma coisa que se consolida. Agora, é importante dizer o seguinte, a base curricular está toda baseada nas diretrizes aprovadas pela legislação. Aqui, né, a reforma do ensino médio estabeleceu todas umas diretrizes e a base vem consolidando isso. Agora, é evidente que há um incentivo muito grande, e isso contribui muito com a qualidade, que é a educação de tempo integral, que também é previsto pelo Plano Nacional de Educação. Então, é evidente que a base é importante, a carga complementar, né? Mas eu acredito assim, a gente tem que investir mais, porque a saída para a educação, eu acho que passa pelo ensino de tempo integral, né, e educação integral, que com esse incentivo do governo, né, e principalmente agora já nos investimentos que serão aplicados, tanto no ensino básico, né, no ensino fundamental, quanto no ensino médio, já é um estímulo. Então, a gente precisa exatamente buscar esses mecanismos de incentivar os municípios, com a contrapartida do Estado e da área da União, para incentivar cada vez mais a implantação da educação integral. Mas eu acredito que a partir de 2020, muitas escolas já estarão consolidadas. O deputado Alex falou uma coisa muito séria, a questão dos livros didáticos, né? Eles terão que ser preparados após a homologação, e isso, evidentemente, já serão distribuídos no ano que vem, né? Por isso que eu digo, 2020, 2019, 2020, a gente já tenha isso bastante consolidado no Brasil. Bom, deputado Luiz Alci Lucas, deputado Canziani, nós vamos fazer um intervalo e vamos voltar já. O Câmara Debate está discutindo a Base Nacional Comum Curricular com os deputados Luiz Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, e Alex Canziani, do PTB do Paraná. Deputado Canziani, a gente estava falando sobre possibilidade de chegar na sala de aula essa Base Nacional Comum Curricular. O senhor avalia quando dá para... Olha, os estados já estão se mobilizando para isso, né? O próprio MEC repassou recursos para que os estados possam trabalhar nesse sentido, então está havendo uma organização estadual. O ensino médio aí é puramente o Estado que vai trabalhar nesse sentido, mas eu acredito na previsão que fazia o deputado Luiz Alci, né? Eu tenho municípios lá no Paraná que estão querendo até junho, julho já aprovar os seus currículos lá. Nós temos um consórcio de municípios, são 10 municípios, até nós fizemos uma experiência inovadora, viu, deputado Luiz Alci? Nós escolhemos um secretário regional de educação, fizemos uma seleção nacional para escolher um secretário. 367 pessoas participaram para escolher um secretário regional de educação. E ele acabou vindo do estado de São Paulo, é hoje o secretário regional, e ele está fazendo uma série de levantamentos, uma série de ações voltadas. E, inclusive, a meta do consórcio é que até o mês de julho nós tenhamos, então, o currículo desses 10 municípios. Então, isso está sendo muito, apesar dos estados estarem coordenando isso, mas vários municípios já estão se organizando para poder apresentar os seus currículos. São Paulo, inclusive, já terminou o seu currículo, porque foi acompanhando a própria discussão da Base Nacional Comum Curricular. Então, eu acredito que vários municípios já começam a partir de 2019, e a base do Estado, a base do ensino médio, que é voltada para os estados, eu acredito que aí deva ser em 2020, que deva começar efetivamente. Até porque a reforma do ensino médio, nós temos com várias possibilidades que os alunos possam trilhar, então eu acredito que isso deva chegar em 2020. Bom, deputado Luiz Alci, o Brasil é um país muito grande e desigual. Como é que os professores vão estar preparados em todo o país para dar o mesmo tipo de
não a aula, né, mas assim, abordar minimamente os mesmos assuntos. Eu achei interessante, viu, Alex, essa experiência lá do Paraná, porque de fato, por exemplo, na reforma do ensino médio, nós não temos como oferecer num pequeno município, não é, todas as possibilidades do mercado de trabalho. Então, quando você trabalha com a região, né, isso é uma forma de você otimizar, né, e dar mais oportunidade para os jovens, porque às vezes o cara quer fazer um outro curso que não tem no seu município e tem um município próprio oferecendo, né, um curso que é compatível com o que ele quer fazer e compatível com o mercado daquela região. Então, eu acho que essas parcerias, o Brasil, por isso que eu digo, o brasileiro é muito criativo. Nós temos hoje, nós estamos lançando agora dia 18 de abril aqui na Câmara, o Centro de Desenvolvimento Regional, né, que é exatamente aproveitar todo o conhecimento que nós temos nas universidades, no CNPq, nas fundações de amparo à pesquisa, né, exatamente para utilizar toda essa rede de conhecimento para disponibilizar, para se transformar esse conhecimento em patente, em produto, em renda, em empreendedorismo, que é exatamente o que pode ajudar muito, inclusive com a participação dos Institutos Federais de Educação, né? E essa parceria, porque realmente, como você disse, o Brasil é muito grande, você tem pequenos municípios, a minha cidade de Minas Gerais tem 8.000 habitantes, não tem como você oferecer para os alunos do ensino médio diversos cursos, né? Você vai ter que restringir muito, mas com essa ideia de fazer regional, você vai permitir que o aluno possa, no município próximo, né, fazer o curso que ele deseja, que às vezes não tem na cidade dele. Então, é evidente que a Base Nacional Comum Curricular é tranquilo, porque ela vai ser ofertada e disponibilizada para todos os municípios. Compete a cada município, evidentemente, aproveitar as outras horas, né, que é específica para cada estado e para cada escola, porque o projeto pedagógico de cada escola, né, ela tem que contemplar realmente as questões específicas do município, do estado, né? Mas eu vejo, sim, não tem nenhuma dificuldade, até porque hoje há uma integração muito forte, a informação é muito rápida, né, a tecnologia ajuda muito. Por isso que eu acho que o ensino fundamental, eu acho que grande parte dos estados, dos municípios vão implementar em 2019, porque concomitante à aprovação, eles acompanharam, estão trabalhando já os seus currículos e o plano pedagógico da escola. O ensino médio é porque realmente ainda não foi homologado, então por isso a dificuldade de você já, né, iniciar, quer dizer, muitos vão iniciar em 2019, mas acho que a grande maioria vai implementar em 2020. Mas eu não vejo nenhuma dificuldade hoje na implantação, né? Acho que a União vai poder ajudar muito os estados também, né? Hoje a coisa está muito cooperativa, né, com os entes, né? E a União, inclusive, oferecendo incentivo para que os municípios e os estados implante mais rápido, que faça educação integral, né? Então, isso incentiva as escolas a utilizar melhor os recursos e implementar mais rápido a educação integral. Deputado Canziani, como preparar escolas e professores para a Base Nacional? Esse é o grande desafio, né? Porque vai ter toda uma mudança de cultura, uma mudança de currículo das nossas universidades, né? E eu acredito que nós temos que preparar os professores para o chão da escola, preparar os professores para que possam efetivamente conseguir e ter uma qualidade na aula que eles apresentam. Tá? E essa é uma mudança que muitas vezes nas universidades públicas você tem dificuldade. Muitas vezes os próprios currículos das universidades focam muito a questão filosófica, que é importante também, a questão dos grandes pensadores, mas nós não podemos tirar de mente que nós estamos formando professores para irem às escolas, para poder fazer com que haja aprendizagem nos nossos municípios do país. E essa base, na minha visão, ela vai ser muito importante para que a gente possa dizer claramente aquilo que nós queremos que os nossos alunos aprendam, mas também mudar a própria visão que a universidade tem. Nós temos que mudar os currículos das nossas universidades. Nós temos que mudar o paradigma que as universidades têm, para que eles possam, então, fazerem a formação para esses novos professores, adequar aqueles que já estão na rede há muito tempo e que precisam, através de uma formação continuada, poder se adequar também a esses novos currículos, e aliado a isso o material didático, né, que o próprio deputado Exalci dizia, que nós vamos ter que fazer uma mudança significativa. Mas eu volto a frisar que isso é
crucial para que a gente possa efetivamente melhorar a qualidade da educação brasileira. É fundamental que a gente possa dar esse passo e eu quero aqui parabenizar todos aqueles que... Eu me lembro que eu participei, até foi uma reunião nos Estados Unidos, quando se dizia, né, era uma reunião próxima ao ano eleitoral, em 2010, 2015, que a gente dizia que esse seria um passo fundamental. E aí, o que se falava? Que, olha, vai ser muito difícil, as pessoas não vão querer, as pessoas não vão entender, mas se criou um consenso nesse sentido, se criou uma responsabilidade da sociedade que isso era básico, era fundamental. E nós já conseguimos avançar. Para você ter ideia, os Estados Unidos, quando começou, fez 2 matérias, só inglês e matemática. Nós fizemos de todo o currículo. Então, foi um passo gigantesco e eu acredito que isso é uma contribuição fantástica que a sociedade está dando para que a gente possa atacar esse grande gargalo no Brasil que chama-se a qualidade da educação brasileira. Deputado Zé, isso vai repercutir na qualidade? Em quanto tempo você acha que dá para sentir diferença? Olha, a educação, né, demora um pouco, né, para você perceber realmente a grande mudança, porque o maior desafio hoje, nós temos 2 grandes desafios, eu vejo. Primeiro, formação de professor, né, porque sem ele realmente a gente não chega a lugar nenhum. E temos que valorizá-los, né? Nós não podemos pegar os piores alunos para ser professor, nós temos que ter os melhores alunos para ser os nossos professores. E para isso precisamos de mudança. Nós temos a questão da tecnologia, que, né, nós estamos hoje na era digital, não adianta. O nosso professor ainda está nessa fase, né, de transição do analógico para o digital. Então, esse é um desafio grande. Agora, a formação é fundamental. E está previsto no Plano Nacional de Educação, né? Então, eu acho que a gente perdeu muito com o fim da escola normal, porque o professor estava na sala, né? O aluno participava da sala de aula, coisa que não faz mais. Hoje tem muitos professores que terminam o curso na universidade sem entrar na sala de aula, sem alfabetizar ninguém. Então, a gente precisa ter também essa preocupação do professor estar constantemente, o aluno também aprendendo já em sala de aula, para ter experiência, né? A teoria e a prática, porque não adianta só dar a teoria, tem que ter a prática. E esse é o desafio da tecnologia, que nós ainda estamos na educação, ainda no século XX, né? E estamos muito analógico ainda, a gente precisa mudar isso. Houve já muito avanço, né? Mas a gente precisa agora ter uma atenção especial. E o outro grande desafio é o custo aluno-qualidade. Esse nós temos que implantar rapidamente, porque nós temos alguns centros que têm recursos, mas tem pequenos municípios que têm dificuldade, que não têm ainda uma infraestrutura adequada, né? Então, nós temos que aprovar aqui o custo aluno-qualidade, um valor mínimo para cada escola, para garantir essa qualidade para o aluno. Mas esse foi um avanço muito grande. Eu acho que esse desafio aí nós enfrentamos, né, do Plano Nacional de Educação, a reforma do ensino médio, agora a base social curricular, foi um passo muito, muito grande em direção à qualidade da educação. Ok, deputados, nosso tempo acabou, nós vamos voltar a falar isso próximas vezes. O Câmara Debate termina aqui, você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E também pode participar do debate sobre o tema na Câmara. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Eu sou Mariana Pchittik e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência e até mais. Tchau.